Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos iniciar No Foco, a verdade nua e crua, de olho nas eleições. Eu sou um homem branco, de 37 anos, tenho barba, olhos claros, cabelo escuro, tô com uma camiseta preta e hoje estamos aqui no nosso estúdio no Foco. Hoje a nossa convidada é doutora Luciana, e de Itapecerica da Serra, candidata a prefeita, né, de Itapecerica da Serra. Luciana, seja bem-vinda aqui no nosso No Foco. Muito obrigada. Obrigada Legal, pela acolhida. bacana. Doutora Luciana, gostaria de conhecer um pouco de você, né? Quem é a doutora Luciana? O que a sua história tem para nos contar? Walterson, eu venho de um movimento juvenil dentro da Igreja Católica, né? E Legal. assim como muitos candidatos que a gente cruza por aí. E dentro desse movimento a gente lutou sempre pela juventude, Uhum. por espaços de cultura, esporte, lazer. E depois a gente acabou se unindo a outros jovens que aí já não faziam mais parte da igreja, com esse mesmo viés de lutar por espaços de cultura para a juventude. Inicialmente a gente fez um movimento pró-cultura para contemplar um bairro específico, o bairro de Jardim das Oliveiras, que não tinha nada para a juventude naquela época. E aí nós nos unimos com alguns outros jovens que tinham o mesmo sonho de um bairro melhor, Uhum. uma cidade melhor. Esse movimento ganhou força e foi crescendo. A gente, por meio dessa luta em prol desses espaços de cultura, a gente fez várias reuniões com o poder público na época e passou gestão, voltou gestão e nada foi atendido. Então nós entendemos que a gente tinha que fazer algo além. Uhum. Então a gente criou um espaço cultural no Jardim das Oliveiras para atender a nossa juventude. E aí depois a gente não parou mais. Fomos Legal. criando vários outros movimentos, outros projetos, até chegar em onde nós estamos hoje. Legal, bacana. Isso é bom porque, né, contar da onde a gente veio, né, as Sim. nossas raízes, origens, é importante até para que as pessoas, né, conheçam um pouco do nosso trabalho. E aí eu queria Uhum. te perguntar o que te motivou, né, a aceitar esse desafio em ser candidata a prefeita de Itapecerica da Serra? Então, como, assim, eu falei que a gente, trilhou um grande percurso, né, a partir do momento que a gente criou esse projeto social na nossa região, a gente foi criando outros projetos para atender outras demandas. Então a gente criou um projeto, que trabalhava com educação popular, depois num outro momento, um projeto que trabalhava mesmo com a oferta de espaço de cultura, né, cursos, Uhum. balé, judô, jiu-jitsu. E, por fim, uma atividade, um projeto que atendia a juventude com o ensino superior, para que eles conseguissem entrar, um cursinho pré-vestibular, conseguissem entrar na universidade pública. Então a gente se deu conta que a gente fazia muito como sociedade civil, a gente precisava entrar na política e fazer muito mais em prol do nosso município. E em 2020 a gente formou um grupo, um coletivo, e concorremos ao cargo de vereador. Uhum. Fomos eleitos como o quinto mais votado na cidade, Legal. com pouca renda, só com pessoas que acreditavam, né, no nosso trabalho. E a partir disso a gente entendeu que o local político era um local que a gente tinha que assumir. Uhum. E aí agora em 2024 surgiu essa oportunidade, a convite do Partido dos Trabalhadores de Itapecerica da Serra, de levar essa candidatura a prefeita, Legal. eh, tanto para ocupar esse espaço, para levar para estarmos lá na prefeitura com a caneta e também fortalecer o partido, os nossos candidatos a vereador e a vereadora e aumentar o número de cadeiras na nossa Câmara Municipal. E Legal. aí aceitei esse desafio por isso. Bacana. E eu falo que assim, quem passou pelaquela eleição de 2020 é um sobrevivente, né? Porque a Exato. gente estava num período de uma pandemia, Sim, né? E aí, assim, foi muito difícil, né? Para todos que participaram das eleições, para a sociedade como um todo, foi muito difícil, sim. As né? pessoas tinham receio de nos receber, com medo de Exatamente. pegar a doença, né. Né? Fora essa questão também, né? Que a gente estava num governo, né, dificílimo, né, naquele Sim, período, que foi negligente com a questão da saúde, e a gente viu quanto que o SUS, né, com todos os ataques que ele sofreu naquele período, quanto ele foi importante aqui no sem Brasil, dúvida. né. Doutora Luciana, vamos, né, pra sua plataforma de governo, Certo. né. Eu gostaria de saber o que que você apresenta na questão,
né, da defesa da mulher, nessa pauta tão importante. Eu falo que, assim, todas as mulheres, né, nós precisamos de mais mulheres na política. Uhum. Então, só no ato de se colocar à disposição para um cargo de prefeito, vereadora, né, presidenta, já é um ato revolucionário, um ato de rebeldia para falar: estamos aqui, queremos ser ouvidas, queremos participar da política. E aí eu gostaria de saber as propostas voltadas para a questão das mulheres. Sim. Então, a gente vem de um mandato coletivo, né, e nesse mandato coletivo a gente trabalhou principalmente pelas mulheres, apesar do Uhum, nosso cabeça de chapa, né, não ser uma mulher, um homem, mas estava sempre rodeado ali de mulheres que entendem a necessidade de Itapecerica da Serra. uhum, Itapecerica da Serra, Walterson, tem a sua população formada pela maioria feminina. E pasme, até 2021 a gente não tinha um aparelho próprio uhum. para fazer mamografia nas mulheres de Itapecerica da Serra. Então as mulheres precisavam ir em outros municípios vizinhos, mas quando a gente fala vizinhos não são tão próximos, ou utilizar de um equipamento do hospital estadual que tem na cidade. Uhum. O que é, assim, absurdo. Você tem a sua população, qualquer gestor que olha para a sua população, analisa e vê quem ele tem que atender. Se a população maior é feminina, pensa na população Sim. feminina, né? Traz equipamentos para atender essa população. Então, nossa luta começou aí, em 2021, trazendo esses equipamentos, tanto o aparelho de mamografia, o aparelho de raio-x, mas também um aparelho de ultrassom para atender as nossas mulheres no município. Em 2021 também a gente começou uma outra luta que foi pela reativação do Conselho da Mulher, que estava parado assim como outros. E eu fiz parte desse movimento, inclusive fui eleita como conselheira Hum. na eleição de 2021, então assumi o conselho. Saí agora em junho desse ano por conta da candidatura, mas a gente conseguiu conquistas assim incontáveis no Conselho da Mulher. Então, graças a esse mandato, em apoio ao Conselho da Mulher, a gente criou um Fundo Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Sim. porque a violência lá, assim como todo o Brasil, é algo alarmante. Tem uma escalada muito grande. Exato. Nós também criamos um projeto que visa fornecer itens de higiene menstrual para a mulher, antes mesmo do governo federal, que Uhum. esse ano O governo o governo federal implementou e aí começou a passar a distribuir em todas as farmácias, mas até então não tinha, e a gente conseguiu aprovar uma lei e a gente conseguiu encaminhar a verba de emenda impositiva que nós criamos para poder comprar esses itens e distribuir nas UBSs. Uhum. Então, assim, são várias lutas que a gente traçou em prol da mulher. Então, o que a gente quer continuar e aí numa outra cadeira, a cadeira do executivo? Primeiro, assumir o compromisso de levar para Itapecerica da Serra a Delegacia da Mulher, Legal. que é uma indicação que a gente fez lá enquanto Poder Legislativo, mas que o prefeito, a gestão atual não tem esse olhar e a gente sabe que é necessário. Quando a mulher passa por um processo de violência, ela precisa minimamente de um local para ser atendida, acolhida e escutada. Uhum. E a gente ouve relatos assim diversos de mau atendimento, para dizer o mínimo, das delegacias atuais, né? Então precisa sim ter uma delegacia da mulher para atender a população que sofre violência doméstica. Ainda na pauta da mulher, nós pretendemos criar uma secretaria própria, Uhum. porque não é possível que num município que a maioria seja mulher, não há um olhar específico e carinhoso para a população, para as eleitoras, entende? Então, a gente quer criar a Secretaria da Mulher que vai pautar não só trabalhar a questão da violência, mas trabalhar a autonomia, a independência financeira e para que as mulheres consigam aí sair desses ciclos de dependência, de violência e elas consigam ser e estar onde elas quiserem. E eu sempre, Luciana, eu defendo sempre o Estado, né? A gente precisa de um Estado forte, precisa, né, fortalecer os servidores públicos. Sim. E aí, nessa questão da delegacia, aconteceu um fato nessa semana com a gente precisou ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência, né? E o escrivão falou: não, faz online. E aí, assim, às vezes o que você espera de ir na delegacia é ser ouvido, o que aconteceu, se alguém está investigando, né? Né? Não tem isso. E aí, quando você vai falar isso na questão da mulher, é mais grave ainda, Exato. né? Porque quando ela vai lá, ela já está fragilizada, já sofreu a violência física, psicológica. E aí, se você tem alguém lá que não esteja preparado para atender isso,
ela acaba sofrendo mais uma Mais violação, violências. né? Mais violência, e acho que isso é muito importante, e a gente precisa falar sobre isso, né? Que Com assim, certeza. vamos defender o Estado, né? As políticas públicas, os servidores, mas a gente precisa que também os servidores, né, se qualifiquem para poder atender essas demandas que são mais específicas, Hum. né? Para que tenha um atendimento humanizado, né? Que Exato. às vezes falta quando você vai num departamento público e acontece esse tipo de coisa. Sobre a questão do empreendedorismo feminino, conta pra gente um pouco sobre essa proposta também, a questão do fomento do emprego através da questão do meio ambiente. Como é que é essa plataforma? Então, Itapecerica é uma cidade de manancial, né, e tem muita Sim. gente que coloca isso como se fosse algo negativo, algo ruim, mas o que os gestores que passaram até hoje não conseguem perceber é que a cidade precisa de uma vocação que ela já tem, na verdade, só precisa desenvolver essa vocação. Uhum. E a vocação de Itapecerica é a preservação ambiental. Então, quando a gente olha o município como um todo, identifica que a sua maior parte da população é formada por mulheres e muitas delas são chefes de família, Uhum. o que a gente pretende é fomentar o turismo ambiental para que essas mulheres ocupem esses lugares dentro dessa economia verde. Uhum. Quando a gente fala de economia verde, Walterson, a gente precisa entender que assim há um leque de possibilidades. Você pode fomentar a questão turística Uhum. ambiental, você pode fomentar a questão empreendedorismo mesmo, então o Itapecerica tem vários sítios, por exemplo, Uhum. poderia muito bem se tornar uma cidade das noivas, e aí fomentaria salões de beleza, lojas de roupa, todo um cardápio de questão de hotelaria, também a própria alimentação, a gastronomia, então assim, dá para desenvolver muita coisa. E quando a gente fala de turismo, a gente precisa de pessoas que mostrem a cidade, que apresentem a cidade, que apresentem os pontos turísticos. Então a gente quer colocar em todos esses nichos do foco turismo ambiental as mulheres. Legal. Fortalecer, fomentar a participação das mulheres para que elas tenham autonomia financeira, investindo no município, investindo no turismo, preservando o meio ambiente e garantindo emprego e renda para a população, não só feminina, mas também a população feminina, de modo que elas comprem no município e gastem no município. Então a gente vai fazer um Fazer um- ciclo que não é vicioso, ao contrário, é um ciclo benéfico que vai fomentar a economia da nossa cidade. Legal, isso é muito bacana. Doutora Luciana, saúde, né? Saúde da mulher, e aí a gente já entra na saúde como um todo. Quais que são as propostas, a plataforma que vocês apresentam do plano de governo, né, da doutora Luciana e do vice, né, e da chapa lá em Itapecerica da Serra sobre a questão da saúde? Uhum. A saúde é um problema nacional. A gente estava falando agora há pouco da questão do SUS, Uhum. que ainda nos salva em muitos municípios, mas o que eu vejo, Walterson, é que os gestores eles fazem de tudo para sucatear a nossa saúde Uhum. e terceirizar. E o nosso plano de governo é ir na contramão disso. A gente vai melhorar a saúde por meio do fortalecimento do emprego público, dos concursos públicos, garantindo, primeiro, mais profissionais. Então, a gente precisa abrir mais concursos para a contratação de mais médicos, de mais agentes de saúde, técnicos e auxiliares de enfermagem, enfim, todos os profissionais que atuam na área da saúde. Mas não só abrir concursos, nós precisamos também garantir salários melhores, Sim. salários atrativos, porque não dá para exigir que o profissional fique no município que ele recebe muito pouco. E também não dá para exigir que ele consiga se dedicar bem se ele tem que trabalhar Em em vários locais. vários locais e vários municípios, né? Então começa por aí. E outra coisa é melhorar a estrutura de trabalho, porque a gente sabe que é muito precário em Itapecerica da Serra a estrutura dos profissionais da saúde. Isso é uma plataforma, Legal. é um ponto. O outro ponto é o aumento na quantidade de UBS, Unidades Básicas de Saúde. Uhum. Nós temos um município que está se aproximando aí a 156 mil habitantes e nós temos 2 prontos-socorros e 12 unidades básicas de saúde, o que é pouquíssimo para a nossa Sim. população. Então, a gente precisa aumentar mesmo, construir novos equipamentos de saúde para atender a nossa população. Então, Legal. esse é outro ponto Importantíssimo, primordial. Isso. E outra situação que a gente vê no nosso município, que também é uma plataforma nossa, é criar um programa chamado Zap Zap da Saúde. Legal. É.
o Zap Zap é muito simples. É a ideia de informatizar todo o processo da saúde. Hoje, como é que funciona para você ser atendido com um clínico geral? Você tem que ir na unidade, 7 horas da manhã, às 7 vezes. horas da manhã. Imagine hoje, num frio desse. Meu Deus. Perder um dia de trabalho, que seja, para conseguir agendar. Agendou, você precisa voltar no dia agendado para passar com o médico. Certo. Depois ele vai te encaminhar para algum exame, você vai precisar voltar lá para fazer os exames, e quando o exame está pronto, você vai ter que voltar para retirar. Então, aí são no mínimo 4 dias que você perde para uma consulta de saúde, sendo que 2 deles poderiam ser eliminados. Uhum. Qual? O agendamento. Você não precisa ir na UBS para agendar uma consulta, para agendar um exame. Então, basta fazer ali a solicitação via esse aplicativo que a gente vai desenvolver na cidade para fazer os agendamentos. Uhum. O resultado do seu exame está pronto, você não precisa ir na UBS para retirar. Você vai receber também online, por meio desse aplicativo, o resultado dos seus exames. Então, isso são coisas simples, mas que facilita a vida das pessoas e muda a realidade da nossa cidade. Legal, isso é muito, muito bacana. Doutora Luciana, desenvolvimento social, né? O que vocês pensam sobre essa área que é uma, né? Tem a área da assistência, tem o CRAS, tem o CRES, enfim, tem, né? Tem os conselhos, tem. O que vocês pensam nessa questão do desenvolvimento social, né? Lá de Itapecerica da Serra? Sim. A gente tem uma plataforma que atende toda a nossa população, então, desde mulheres, crianças, jovens, idosos, mas eu vou ressaltar aqui alguns pontos que a gente acha que são os principais. O primeiro deles é a descentralização dos equipamentos de atendimento e cadastro do município. O que é isso? Hoje, para a pessoa fazer um cadastro no CAD único, para ela receber os benefícios sociais do governo federal, ela precisa se deslocar até uma região central Uhum. para fazer esse cadastro. O que nós pretendemos fazer é descentralizar esse atendimento. Porque se a pessoa ela já não, ela precisa de um benefício, de uma assistência do Estado, é porque ela já não tem renda. Então, exigir que ela vá até a região central, muitas vezes ela vai ter que gastar com 2 condições para chegar naquele equipamento da assistência social. Então, a gente quer colocar em todos os bairros ou nos principais bairros os atendimentos de cadastro da população de baixa renda. Legal, bacana. Isso. Mas, né, também tem aqui, né, sobre a questão da criação, né, implementação do programa de baixa renda. Conta um Exato. pouco para a gente sobre isso, doutora Luciana. Esse programa, na verdade, não é um programa nosso, né? Não fomos nós que criamos. A gente está aí copiando o nosso querido Suplicy. Suplicy. Querido Suplicy, inclusive, mandar um grande abraço, né, Sim. que é um grande amigo nosso. Exato. O Suplicy criou esse programa, trouxe para o Brasil esse programa da renda básica, porque na lógica que ele nos apresenta, que faz todo sentido, todo cidadão brasileiro, independente da sua renda, da sua faixa etária, do local de moradia, tem direito a receber uma renda básica. E essa renda básica serve para quê? Para o que a pessoa quiser, mas principalmente para que ela não coloque em risco a sua integridade por conta de uma necessidade básica. Então, traduzindo isso, ninguém vai precisar vender o seu corpo ou vender, se submeter a situações desumanas, degradantes, por um prato de comida, para se manter, para sobreviver, né? Então, esse programa ele faz muito sentido em Itapecerica da Serra, porque tem muita gente que se expõe a situações diversas, porque não tem o mínimo, o básico para sobreviver, e a gente pretende levar isso para a nossa cidade justamente para garantir a vida das pessoas, garantir a integridade física das pessoas. Legal. E nessa área de desenvolvimento social, né, a gente também tem as entidades sociais, né? Eu queria que você contasse para a gente essa relação, essa parceria que vocês pretendem fazer, né, uma vez sendo eleita, né, com o terceiro setor, que é tão importante, né, que ajuda, né, às vezes é um braço, né, do Estado, que às vezes é onde o Estado não chega, essas entidades que estão ali, né, e boa parte são voluntários e fazem um trabalho sério, Sim, né? sim. Então conta um pouco pra gente sobre isso. Acho que esse olhar que nós temos assim para o terceiro setor, ele vem muito do nosso histórico, né? Nós viemos dos movimentos sociais, das comunidades de base,
do terceiro setor. E só para explicar, o terceiro setor são as ONGs, Sim. né? E a gente fez muito trabalho nas nossas periferias que mudaram a realidade de muitas pessoas, desde crianças, jovens, adultos, mulheres. Então a gente entende que o terceiro setor, ele alcança um público que muitas vezes o poder público não consegue alcançar. Ou porque não está presente naquele local, Hum. e isso acontece muito, a ausência do Estado nas periferias, ou porque não usa a linguagem que atrai as pessoas. Então, às vezes, tem até um equipamento naquele bairro, naquela região, mas as pessoas não participam porque não conseguem ser contemplados pela linguagem que é utilizada pelo poder público. Nisso entra o terceiro setor, que atende muito bem a nossa população, e como um plano de governo nosso, a gente quer sim fomentar ainda mais essa parceria com o terceiro setor, que hoje é bem capenga, né? Mais ou Vamos dizer menos. assim, bem mais ou menos. A gente quer fomentar para que, primeiro lugar, assim, e ao contrário do que dizem, a gente não quer beneficiar a entidade, a gente quer beneficiar a nossa população, Sim. né? Então, se nos locais onde não tem creche, vamos construir creche? Vamos, mas demora, né? Não é uma De um dia pro solução da outro. noite para o dia. Então, se já tem uma organização social que atende, que trabalha com esse público, vamos fomentar para que amplie o número de vagas de creches e a gente atenda a nossa população. No lugar onde não tem nada para a juventude e tem algum projeto social, vamos fortalecer esse projeto social para que atenda ainda mais jovens naquela região. Uhum. Então, é isso que nós queremos fazer. Um olhar voltado para o terceiro setor, mas com foco na nossa população, para que ela seja atendida. Legal, bacana. Sobre também tem um déficit, acho que em todas as cidades, a questão de vaga em creche, né? E qual que é a proposta de vocês nessa questão, né, de aumentar essas vagas em creches em Itapecerica da Serra, doutora Luciana? Sim, então, como eu falei, o terceiro setor é o nosso Um dos foco, caminhos. para zerar essa questão de fila de vaga em creche. Eu não falei antes, mas assim, o grande diferencial nosso em relação às propostas dos demais candidatos é que a gente faz uso dos serviços públicos. Então eu uso a creche, Conhece. conheço os problemas, e eu uso a creche, que é uma organização social, um terceiro setor, no nosso bairro, porque não tem o poder público lá. Eu moro no Jardim Jacira e não tem uma creche na nossa região, que é simplesmente o segundo maior polo eleitoral da cidade. Uhum. Então, o que nós queremos fazer? Além de construir novas creches, que isso aí é essencial, tem que construir mesmo, mas num primeiro momento a gente vai fazer essa parceria com as organizações sociais para ampliar vagas onde já atendem creche, e as que não atendem a gente vê se é possível fazer essa mudança ou ampliar as atividades da entidade para englobar também a atividade de creche nessas entidades. Legal, bacana. Meio ambiente e planejamento, né? O que vocês têm, né, dentro da plataforma de governo que vocês apresentam para a população, dentro dessa pauta tão importante, né? Que a gente tem visto aí os desastres ambientais, né, o aquecimento global, e às vezes a gente, né, tem o gestor fala muito, os empresários, a sociedade civil, mas a gente vê poucas ações, né, nessa questão do meio ambiente, do planejamento. O que vocês apresentam para Itapecerica da Serra nessa pauta tão importante, doutora? É muito importante hoje a gente falar sobre meio ambiente e olhar o meio ambiente como algo que dá lucro, né? Então, Sim. uns ganham desmatando e outros ganham preservando. Itapecerica, Walterson, não entendeu que ele tem um tesouro na mão, né? Os gestores que passaram até agora não perceberam isso. Quando a gente tem uma área de mata preservada, é possível receber créditos tanto do governo federal quanto estadual por conta dessa preservação. E Itapecerica não faz o exercício dessa prerrogativa e não monetiza o nosso meio ambiente. Então, a nossa pauta principal é preservar o que nós temos. Eu já ouvi várias pessoas do interior de São Paulo dizendo que iam a Itapecerica anos atrás só para beber a água, porque era uma das águas minerais mais gostosas do Brasil. Então, hoje a gente sofre com falta de água no nosso município, mas não é porque não tem água, é porque estão desmatando a nossa cidade, não estão preservando aquilo que a gente tem de mais precioso. Uhum. Se o gestor ele tem um olhar diferenciado, ele faz dinheiro a partir da água que o próprio município produz. Uhum. Então, é possível fazer uma transformação preservando o meio ambiente. É isso que nós queremos fazer: preservar o meio ambiente e monetizar, trazer
dinheiro a partir dessa preservação. Como eu falei um pouco atrás também, não vou ser repetitiva, fomentar o turismo ecológico, fomentar a produção ambiental de produtos agroambientais a partir do, por exemplo, então, assim, fomentando produtos produzidos a partir da Mata Atlântica. Então a gente tem o cambuci, que dá para fazer geleia, dá para fazer bebidas, então dá para fazer um monte de coisa a partir do meio ambiente. Só usar a criatividade. Exato. E vamos lá. Doutora Luciana, a gente está chegando aqui no nosso final, né, do nosso bate-papo. E eu queria saber se você tem uma mensagem para deixar para Itapecerica da Serra. Essa mensagem ela vai chegar pelo rádio, TV, outdoor, pelo jornal, pelas redes sociais que hoje são tão democráticas. E eu gostaria que você, né, mandasse esse recado lá para Itapecerica da Serra. Bom, o recado que eu tenho para você, que é morador, assim como eu, que faz uso dos equipamentos públicos, que sabe as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, é que nunca esteve tão fácil de fazer a escolha certa. No próximo dia 6 de outubro, você tem nas suas mãos a grande oportunidade de mudar a nossa cidade. Se você quer mudança de verdade, não adianta votar nos mesmos. Não adianta votar em quem já está aí, em quem já esteve ou quem quer voltar para a política, né? Então, vota numa novidade, dê oportunidade para Itapecerica ter a primeira prefeita mulher. Conto com você. Legal. Doutora Luciana, quero agradecer, né, você ter vindo aqui na nossa bancada, contar um pouco da sua história, falar as Obrigada. plataformas de governo que vocês estão apresentando. Gostei, anotei algumas aqui também, né? E quero desejar para você, né, para o seu vice, para a chapa, uma boa sorte, né? E conte com a gente, né, para que a gente possa, né, contribuir com vocês no que for possível, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso No Foco. Eu agradeço, Walterson, pela acolhida mais uma vez, pela oportunidade. E é isso. Vamos juntos mudar a nossa cidade, o nosso Brasil. Legal. É isso aí, galera. Muito obrigado. Esse foi No Foco, a verdade nua e crua, de olho nas eleições, com a doutora Luciana, candidata a prefeita em Itapecerica da Serra. Um forte abraço a todos que estão nos acompanhando.